Boa noite a todos. Shalom Lekulam, sejam bem-vindos a mais esse grupo familiar. Muito bem, nós, nos últimos estudos que a gente fez, nós falamos bastante do Pentateuco, né? Acho que nós abordamos as partes mais importantes do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Que é chamado na religião judaica de Torá. E depois nós abordamos o livro de Josué, que também foi muito importante, porque Josué é praticamente a continuação, é o próximo livro, logo depois dos 5 livros, vem o livro de Josué. E aí justamente chega até o cumprimento da promessa de Deus para Abraão da Terra Santa, né? Que iria dar para ele a terra que emana leite e mel, etc, etc, etc. E agora, depois disso tudo passado, eu gostaria de fazer para vocês um resumo, mostrando para vocês o plano de Deus para a vinda de Jesus e as profecias que estão no Antigo Testamento. Como é que a gente pode enxergar tudo isso dentro daquilo que está escrito na palavra? Como é que Deus previu tudo isso para a vinda de Jesus e as profecias que estão marcadas com relação à vinda do Messias? Tudo bem? Vamos continuar. Vamos começar, né? O tema central, então, que eu quero começar a falar com vocês hoje, ele quer mostrar claramente o seguinte, que Jesus, como já disse para vocês em outros estudos, ele é o coração do Antigo Testamento. Praticamente o Antigo Testamento todinho, ele relata a vinda do Messias, né? Não falo Jesus, mas relata a vinda do Messias. E aí tudo se comprova com a vinda de Jesus, que os judeus não aceitaram, que não aceitam até hoje, infelizmente, né? E tudo aquilo que Jesus veio fazer, veio cumprir tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Ok? E eu tenho certeza, eu vou mostrar para vocês também, que tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Vai se cumprir até mesmo chegar na época do Apocalipse. Tudo vai ser cumprido. Gostaria de ler para vocês esse, para vocês verem, né? Não cuideis que eu vim destruir a lei, nem os profetas. Eu vim a cumprir. Isso é Jesus falando, né? Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra que passem, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é isso que eu estou falando para vocês, que tudo será cumprido exatamente até o que está previsto em Apocalipse vai acontecer. Tá bom? Muito bom. Conforme o próprio, tudo que eu falei para vocês, está comprovado aqui, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. De que escrituras que ele está falando? Claro que naquele tempo só existia a Torá, só existia o Antigo Testamento. Então, Jesus está se referindo ao Antigo Testamento. Examinar as escrituras, que nós vamos fazer isso hoje, nós vamos examinar as escrituras do Antigo Testamento, porque lá todas elas testificam dele mesmo. Ok? Muito bem. Então, vamos começar. Vamos fazer uma pequena introdução. A Bíblia, ela é uma revelação, ela nos revela o que Deus tem, a vontade de Deus com relação aos homens, né? E que mostra para nós que ele é o verdadeiro autor. Quem escreveu a Torá, quem escreveu o Antigo Testamento, vamos falar da Torá principalmente, que foi Moisés, foi inspirado por Deus. Então, Deus é o verdadeiro autor. Ele apenas inspirou homens que criam nele para escreverem na forma como nós conhecemos hoje. A Moisés, ele ditou praticamente tudo. E aos profetas e aos outros, as histórias, tudo foi inspirado por Deus. Então, quem escreveu, escreveu com a inspiração de Deus. A gente pode ter certeza que a Bíblia nos revela um Deus trino, trindade. Lá vocês vão ver, a gente vai ver que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, e que os três são um, e que tudo se revela do início ao fim das Escrituras. Não vou entrar em detalhe nesse item, mas acho que vocês todos já conhecem um pouquinho mais sobre isso. Muito bom. Então, vamos começar, então, a fazer um relato do Antigo Testamento. Tá? Para vocês entenderem qual é o propósito, como é que Deus preparou tudo isso.
Para isso, nós vamos começar onde? Adão e Eva, certo? Deus criou o homem. A criação do homem, o homem foi o único que foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Lembra? Muito bem. E deu para o homem o dever de quê? De dominar sobre a terra. Na verdade, o homem poderia dominar sobre a terra. Só que, infelizmente, o Criador, Deus, ele deu uma ordem. Não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, o homem e a Eva, Adão e Eva, né, que foram seduzidos por Satanás, pela serpente, eles foram induzidos e eles desobedeceram essa ordem. E como Deus não pode conviver com o pecado, não pode conviver com a desobediência, Deus não vive, não convive com a desobediência, o que Deus fez? Ele os expulsou da terra, expulsou do Canaã. Nesse momento, o pecado dominou sobre toda a terra, sobre toda a criação de Deus. E para isso Deus deu a condição de pecador e com isso o destino do homem passou a ser a morte. Essa morte foi confirmada em Romanos. Vocês querem ver? Romanos 6, 23. Está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o pecado é a morte. O salário do pecado qual que é? É a morte. Muito bom. Agora nós vamos fazer o resumo da primeira profecia a respeito da vinda do Cristo, a vinda de Jesus. Tá? Quando começou tudo? Adão e Eva. Então me acompanhem, para vocês entenderem comigo. Adão e Eva pecam, né? Os dois pecaram. Eles são castigados e são expulsos, ok? Nós já relatamos aqui atrás. Imediatamente, quando Deus vê isso e vê que eles vão ser expulsos, Deus coloca em ação um plano para restaurar o homem de toda a criação à sua glória, para o homem voltar à sua origem. Deus, então, repetindo, Deus, ele coloca em ação um plano para restaurar o homem e toda a criação do homem para a glória inicial, original. Tá? Onde é que eu vejo isso? Vamos ver juntos. Analise comigo Gênesis 3,15. Diz o seguinte: isso aí aconteceu quando a serpente, quando ele expulsou, ele chegou para a serpente e disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deu para entender? Eu já falei isso sobre outros estudos, mas eu queria repetir isso, porque essa aqui é a profecia. É muito importante vocês analisarem comigo isso. O que quer dizer esse versículo aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, essa te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Vamos entender? Vamos analisar texto, palavra por palavra. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Porém, é Deus. Ele está falando, então é Deus. Inimizade entre ti. Ti, quem é? A serpente, certo? E a mulher, quem é? É a igreja. Então, entre ti, entre a serpente, entre Satanás, e a mulher, quem é a igreja. Que igreja é essa? A igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Cristo é a cabeça. Quem é a igreja de Cristo? Quem é o corpo, então, se ele é a cabeça? Somos nós, os membros da cristandade. Dá para entender? 2. Entre a tua semente e a sua semente. A tua semente é Satanás, é a serpente. E a sua semente é a semente da mulher. Qual é a semente da mulher? Quem é a mulher primeiro? Mulher, vamos ver agora daqui. Mulher é Maria. Quem é a semente da mulher, então? É o Cristo. É Jesus. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa te ferirá a cabeça. Quem? Cristo fere a cabeça de Satanás.
E tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás fere o calcanhar de Cristo. Dá para confirmar tudo isso aqui na história? Vocês conhecem toda a passagem? Eu acho que fica claro de que essa é a explicação desse versículo. Com tudo isso aqui explicado, o que eu posso dizer para vocês é que nós temos então aqui o quê? Uma promessa messiânica da redenção humana. Aqui nós temos uma promessa de Deus de que nós teríamos o Messias entre nós para nos salvar. É uma redenção prometida por Deus. Presta atenção, quem esmaga a serpente? É a semente da mulher. A mulher que dá a semente, quem que é? A Maria. Cristo, que era o Verbo, se fez carne, se torna carne e passa a habitar entre nós. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá bom? É isso mesmo, né? Portanto, gente, Cristo é a semente que origina a igreja. Por isso que ele disse, né? Nós somos parte do corpo de Cristo. Então, se Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos cada um pedaço dele. Porque o marido é a cabeça da mulher, da mesma forma como Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem que salva o nosso corpo? É Jesus. Tá? Muito bom. É isso mesmo, até agora vocês estão entendendo? Muito bom. Então, vamos continuar só para vocês completarem o raciocínio comigo. Eles foram expulsos, Adão e Eva, terra, planeta, começaram a crescer, a população cresceu, e com eles se multiplicou o quê? O mal. Com eles se multiplicou o mal, multiplicou, e o povo continuou a fazer mais homicídios, mais prostituição, mais maldades, e a gente sabe, né? Como é que está a situação da humanidade em geral? Tudo isso está acontecendo. Infelizmente, né? E a gente sabe que Deus não se agrada disso, né? Vamos continuar. E aí, então, visto tudo isso, Deus vendo tudo isso, ele começa, então, a dar início a um plano de redenção através de quem? De Abraão. Mas você fala assim, o que tem Abraão a ver com isso? Tem tudo a ver, vocês vão ver que tudo tem a ver. Muito bom. Vamos analisar junto, depois nós vamos concluir. Deus, ele manda Abraão sair da terra dele e ir para uma terra que ele ainda vai mostrar. E nós já sabemos que essa terra é Canaã. Ele prometendo que, através da família dele, de Abraão, ele irá abençoar todas as nações da terra. Vamos ver onde é que está escrito isso. Gênesis, muito conhecido esse versículo. Né? Sai-te da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você percebe que aqui fala todas. Todas as famílias não é ligação somente ao judaísmo, porque Abraão era o patriarca principal, né? Então, não são só os judeus, todas as famílias da terra. Todas as famílias, incluindo todas as famílias da terra. Nós somos. E queria ler para você esse versículo para deixar mais claro ainda. Gálatas deixa claro. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Então, nós que somos de Cristo, eu me considero de Cristo, e eu tenho certeza que você também é, então nós também somos descendentes de Abraão. Portanto, em nós, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque nós somos descendência de Abraão. E você também é. Tá bom? Ficou claro?
Continuando. Então, Deus formou seu povo, do qual sairia então quem? O Messias. E ele santificou. Vamos ver isso, como é que funciona, como é que aconteceu. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. São esses nomes: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, não sei como é que é em português direito, Zebulon, né? José e Benjamim. Essas pessoas, esses meninos, esses filhos, formaram as 12 tribos de Israel. Certo? E Deus especifica de quem viria o Messias nesse momento. Só aí que ele especifica. Vamos ver? Está em Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá. Interessante, né? Nem o bastão diante dos pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O cetro não se arredará de Judá. Dá para entender? Então, Deus formou o povo, da qual sairia o Messias. Ó, Abraão, Isaac e Jacó, 12 filhos, 12 tribos. Aí Deus, então, especifica de onde viria o Messias, viria da tribo de Judá. Vamos fazer uma análise sobre a geração de Abraão, tá? Para a gente entender como é que se formou a nação de Israel. Muita gente fala assim, uma vez eu fiz um estudo somente sobre isso, né? Mas se vocês não assistiram, vamos ver juntos aqui como é que nasceu Israel. De onde é que começa tudo? Como é que a história de Israel começa? Então, acompanhe. Abraão vamos falar do José, começar por José, filho de Jacó, certo? Ele faz nascer Israel. Então, José, ele é vendido pelos seus irmãos. Lembra da história, né? Os irmãos não se deram muito bem com ele, tinham ciúmes, porque ele interpretava um sonho aqui, um sonho ali, e aí eles acabaram querendo matar ele, jogaram no poço, aí acabaram vendendo ele para o mercador, ele foi para o Egito, e aí vocês conhecem a história, até que ele foi na cadeia, da cadeia ele acabou revelando o sonho do pessoal que trabalhava com o faraó, e no fim ele acabou caindo na mão do faraó, interpretou o sonho de faraó, acertou o sonho de faraó, 7 anos magros, 7 anos gordos e magros, né? E aí o faraó estabeleceu ele como governador sobre todo o Egito. Os irmãos, então, vai chegar a 7 anos de falta de comida, eles vão para lá para poder pegar comida, porque eles estavam já ficando sem comida. Ele chega lá, eles reconhecem os irmãos, e aí ele chama os irmãos, e aí ele perdoa os irmãos, e ele pede para o pai aparecer lá, junto com toda a família, e ele traz todo mundo para o Egito, e começa a viver todo mundo no Egito. Nesse momento, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e eles passam a viver no Egito. Então, aí começa a nação de Israel. As 12 tribos, são os 12 filhos, eles vão ficar lá e vão gerar uma nova nação que vai nascer exatamente dali, que é o povo de Israel, que é o povo desses 12 filhos, que se formaram 12 tribos. E aí começou tudo, a nação de Israel. Essa nação de Israel, ela cresce e ela passa a ser perigosa aos olhos do faraó, que já era outro faraó. E ele pensa de que isso aqui vai fazer mal para ele, então ele começa a querer matar o primogênito, e aí vai andando e não conseguiu, e vai indo, até que ele resolve escravizar aquele povo, escraviza o povo, e passa muitos anos na escravidão, até que eles se rebelam e não conseguem mais viver assim, e eles começam a orar para Deus, e aí eles começam a clamar a Deus, e Deus ouve o clamor deles. Só que nesse meio tempo, claro, Deus sabe de todas as coisas, Deus preparou uma pessoa, quem? Moisés, que é Moshe, né? Que também é da tribo de Levi, e Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão. Vocês conhecem toda a história de Moisés, né? Ele foi jogado no mar, porque ele deu matar o primogênito, ele vai acabar indo na filha do faraó, ele é educado ali, tudo isso que estava
programado, né? Muito bem. E aí Deus chama Moisés, a sarça ardente, lembra da história? E aí ele fala, você vai salvar o povo, vai falar ao faraó que vai deixar o povo ir. E aí ele começa a andar, ele vai lá para tentar tirar o povo, o faraó não aceita. Aí Deus é obrigado a fazer 10 pragas até que o faraó liberte o povo. Deus realiza diversos milagres para que o povo o reconheça como Deus, né? Deus entrega, eles vão passar até o Monte Sinai, lá ele entrega as leis, essas leis que eram antigamente, no tempo da lei, às vezes eram tudo condicionais. Se você obedecer a lei, então você terá isso. Se você não obedecer, era tudo assim, condicional. E aí eles vão até Canaã, chega lá, eles mandam os 12 espias, que 10 não aceitam, não, acham que não vai dar certo, e aí eles são castigados, 40 anos de deserto, até chegar de novo na terra de Canaã, e no fim eles entram na terra de Canaã. 500 anos depois, 500 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão, ele consegue cumprir com a entrada de Canaã com Josué. Se vocês assistiram o que eu falei sobre o Pentateuco, sobre Josué, vocês pegaram toda essa parte que eu expliquei, praticamente todo esse enredo aí, né? Ok? Então, olha só como é que tudo aconteceu. Tudo era um plano de Deus, gente. Tudo isso que aconteceu, tudo era um plano de Deus. Tudo. E tudo que vai acontecer é um plano de Deus. No tempo de Deus. Como é que você está sentindo tudo isso que eu estou falando? Tudo isso está na mão de Deus. É isso mesmo, né? É assim que Deus profetizou tudo isso. Muito bom. Queria falar para vocês dessa profecia que foi entregue a Davi. Davi, ele é um personagem que foi conhecido pela sua obediência. Ele era uma pessoa muito obediente a Deus. Tanto que ele foi reconhecido e teve o nome, o homem segundo o coração de Deus. A ele, Deus promete que da descendência dele viria o Messias, a Davi. Quer ver onde está escrito isso? Está em 2 Samuel. Quando teus dias se cumprirem, descansarei com teus pais. Então, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, Deus, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai. Olha como Jesus fica claro aí, né? E ele lhe será como filho. Jesus, sem dúvida. Porém, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É uma profecia entregue aqui a Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Dele saiu a descendência de Messias, de Jesus. Ok? Vamos continuar. Após o reino de Davi, a gente tem o caso de Salomão, a gente tem a história de Salomão, que é seu filho, que assumiu o trono, ele tinha apenas 20 anos, na verdade. Mas nós sabemos que Salomão transgrediu a lei do Senhor, né? Porque ele tomou mulheres estrangeiras para si, construiu altares contra os deuses, enfim. E o reino foi dividido, inclusive, por causa disso. Então, o reino do sul chamou-se Judá e outro chamou-se Israel. Tá? Muito bom. Mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham apreciado e que tenham fortalecido o conhecimento de vocês. No próximo estudo, eu espero falar com vocês a respeito das profecias a respeito do nascimento de Jesus,
ministério de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Quero mostrar para vocês nos versículos do Antigo Testamento, onde está profetizado tudo isso. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos e faz uma oração comigo. Conversa com Jesus, conversa com Ele. Ele está aqui. Com certeza Ele está aqui. Nós só falamos dele hoje. Nós sempre falamos dele em todos os aspectos. Conversa com Ele. Agradeça por tudo que aconteceu na tua vida. Agradeça por todas as coisas boas e por as coisas que não foram boas também, porque Ele tem uma razão para tudo. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Obrigado pela sua palavra. Eis-me aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor precisar. Eu estou pronto para passar esse conhecimento. Quantas vezes o Senhor quiser me passar, eu estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cida, da pastora Rosângela, dos presbíteros, dos líderes, todos os membros da igreja. Senhor, hoje eu quero pedir especialmente um milagre na vida do pastor João, nessa cirurgia que vai acontecer na próxima segunda-feira, Senhor. Esteja com ele, Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai estar. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo na vida dele, Senhor. Que tudo vai sair de acordo com a sua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E a era Adonai Paravelecha Vichuneika. E Sa Adonai Paravelecha Vesem Lecha Shalom. Vesem Lachem Shalom. Shalom Bracha. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.